Uma matéria do GE de hoje, assinada pela Gabriele Gomes e Tébaro Schmidt. O tricolor tenta a contratação do meia Léo Cittadini, que pertence ao Atlético Paranaense. O vínculo vai até o fim deste ano com o Furacão, que só aceita a liberação imediata caso tenha uma compensação financeira. Apesar da dificuldade imposta pelo Atlético, a diretoria do Bahia está otimista com a negociação. A ideia é assinar contrato definitivo por 2 temporadas, com opção de renovação. A negociação está bem encaminhada e a expectativa é ter um acordo até a próxima semana. O GE apurou que o Vasco da Gama chegou a negociar para ter o meia, mas as conversas não avançaram. Aos 29 anos, Léo Cittadini chegou ao Atlético em 19 e já disputou 12 finais pelo clube. O meia ganhou 3 títulos do Campeonato Paranaense, um da Sul-Americana, um da Copa do Brasil e outro da Leven Cup. Desde o ano passado, o meia perdeu espaço na equipe e tem convivido com as lesões. A mais recente foi em abril deste ano, sem conseguir ter uma grande sequência como titular. Se eu não me engano, e o Adé vai confirmar, ele volta a jogar como titular no jogo contra o Fortaleza, né, pelo Campeonato Brasileiro. Em 2023, Cittadini disputou 12 partidas, sendo titular em 4. Essa informação aqui divergente com a que a gente apurou, o que o meu produtor levantou, que seriam 14 jogos ao longo da temporada, sendo 8 pelo Campeonato Paranaense. Seria uma boa só para o Atlético se livrar desse peso na folha? Ou seria uma boa para o Bahia também? Cara, sinceramente, você tá falando com um cara que gosta muito do Cittadini, tá? O Cittadini já foi muito importante pro Atlético, ele fez, não sei se vocês vão lembrar, a gente ganhou de 2-1 na final da Copa do Brasil de 2019 lá no Beira-Rio, e ele fez o primeiro gol, então ele é um cara que... E o segundo é do Cirino, né? Que veio pra cá depois e foi uma tragédia. A jogadaça do Cirino na ponta esquerda. Isso aí, então o Cittadini ele tem praticamente um gol de título aí pra gente, então ele tem uma história muito boa no Atlético. Eu gosto muito do Cittadini, tá? Inclusive quando a gente fala que ele jogou contra o Fortaleza, na minha opinião ele foi o melhor jogador do Atlético nesse jogo, tá? Eu acho que ele segurou muito bem o meio ali, principalmente no primeiro tempo, a gente jogou muito bem no primeiro tempo, daí a gente acabou perdendo de 1-0 com o gol do Pikachu no final, mas no primeiro tempo em que ele foi titular, ele jogou muito bem, ele é um cara que eu gosto muito, assim, ele tem uma característica muito boa e que já deu muito certo no Atlético, inclusive nessa Copa do Brasil de 19, que é de jogar desse terceiro homem de meio de campo, né? Ele tem esse cacuete de volante que ele consegue marcar bem e chegar muito na área, então aquele nosso meio de campo tinha Bruno Guimarães, né, que também ajudava um pouco ele, mas eu gosto muito do Cittadini jogando como esse terceiro homem de meio de campo, ele faz bem o segundo volante também, mas eu prefiro ele como esse volante que chega mais na área. Ele é um cara muito técnico, ele tem muitas boas características, mas eu vou concordar com o pessoal que tem comentado, ele é um cara que tem um problema muito sério de lesão. Eu acho que ele tem um problema crônico no quadril, se eu não me engano, alguma coisa assim, que acaba tirando ele de alguns jogos. Então, o que eu tenho para dizer é assim, o Cittadini perfeitamente fisicamente, ele vai ajudar muito o Bahia, tá? Se ele conseguir ser utilizado durante o resto da temporada. Eu gosto muito desse jogador, ele tem a característica, como eu falei, de chegar na área, conseguir fazer gol, mas ele é um cara muito calmo no meio de campo também. A única questão é essa questão física mesmo, que se ele não conseguir ter a sequência de jogos para conseguir se firmar no Bahia, começa a dificultar um pouco. Então, se ele estiver bem fisicamente, ele vai ajudar muito vocês. Ele é um cara que eu gosto muito de ver o futebol dele, tá? Ô, Adé, deixa eu só te explicar por que o torcedor do Bahia está tão frustrado com o Cittadini. É uma questão contextual. Porque é o seguinte, o Bahia tentou a contratação de um meia português chamado Samu Silva, que a maioria da torcida aqui nunca viu jogar. Mas você sabe, né? Sim. Gringo, europeu, aí você... O cara habla, todo mundo ama, né? Exato. E nesse nem habla, né? É só o sotaquezinho português. Mas aí já se cria... O cara joga no Vizela, um time intermediário lá de Portugal, mas português, então, é a fantasia. Aquilo, né? O que você desconhece, você potencializa no seu imaginário, né? Sim.
Então, esse cara não teve acerto financeiro com o Bahia, resolveu ficar lá no Vizela. Aí, depois, né, surge a notícia que o Bahia teria interesse no Zapelli, que, aliás, fechou com vocês, né? Foi aventada a possibilidade da contratação desses dois caras, né? E, assim, óbvio, não é uma expectativa gerada pela diretoria do Bahia, mas as notícias vazaram e o torcedor começa a vislumbrar o time com esses caras. Esses caras não vêm. Aí o alvo passa a ser Léo Cittadini, que, convenhamos, né, nunca teve o status de protagonista, de referência em lugar nenhum por onde ele passou. E ainda tem esse componente da instabilidade física do atleta. Então, assim, é um sentimento de frustração muito grande do torcedor do Bahia, que esperava alguém não só para ser uma sombra eventual para o Cauli Oliveira, que é o principal meia do time, mas para ser um cara com condições de ser titular, de repente causar um incômodo para Cauli, hoje nessa condição que ele tem de titular absoluto. Eu também confesso para você uma certa frustração. Eu esperava um jogador de um nível maior. 228 jogos na carreira, 14 gols e 8 assistências. Fez apenas 14 jogos em 23, sendo 8 pelo Campeonato Paranaense. Ele é 2 anos mais velho do que Cauli, tem 160 jogos a menos, 64 gols a menos e 44 assistências a menos. Essa comparação aí. Desleal. Agora sim, né? Vamos lá. É um jogador que tem um histórico de lesões, né? Muito maior do que o histórico de lesões de Cauli e Oliveira. Sobre essas lesões de Cittadini, se ele saberia nos dizer assim, se essas lesões aconteceram mais em jogos ou em treinos, né? Que tipo de lesão, né? Foram essas lesões acumuladas por Cittadini ao longo dessa passagem no Atlético Paranaense, né? Se é um jogador que se contunde sozinho ou se contunde de repente por choque, contusões musculares, não sei. Queria saber se ele podia passar aí alguns detalhes do que ele se lembra, do que ele se recorda das lesões que Cittadini teve no Atlético. Salve, Ivan. Boa tarde para você. Cara, vou tentar puxar pela memória, assim, até já comentei que falam aqui que ele tem uma lesão crônica no quadril, que às vezes tirou ele de alguns jogos. Se eu não me engano, não lembro dele ter tido lesão por impacto, tá? Normalmente é em jogo e sozinho mesmo. Então, as lesões que ele tem, assim, não são dele mesmo, não são por impacto, não são causados por terceiros aí. Não consigo lembrar de cabeça de todas, assim, mas se eu não me engano, essa última aí foi muscular mesmo e ele ficou de fora. Mas ele tem essa dificuldade que ele não... O Cittadini, ele não consegue fazer uma temporada inteira. Tá? Não lembro dele ter feito uma temporada inteira no Atlético. Lógico que todo jogador se lesiona, né? Mas ele aparentemente se lesiona mais do que a grande parte, assim. Mas como eu falei, assim, ele com saúde e se ele conseguir ficar bem fisicamente, eu vejo que ele pode ajudar, sim. Assim, comparando com o Cauli, comparando com essa esperança que o torcedor do Bahia tem, realmente não acredito que seja um cara para resolver um problema, meter a bola debaixo do braço, falar assim, o meio aqui é meu e pode deixar que agora o Bahia vai subir na tabela. Não vejo isso. Eu vejo um cara que vai ajudar, sim, muito se ele conseguir jogar, mas não vai ser esse cara que vai resolver, né? Eu entendo, até vocês falaram do Zapelli do Belgrano lá, deve ser ruim pro torcedor do Bahia falar, a gente queria a Zapelli, daí o Zapelli vai para o Atlético e o cara que vai sair do Atlético é o cara que vai vir para cá, né? Isso também gera um pouco essa situação dessa decepção, assim. Realmente, se a gente for comparar os dois, se deixar de trazer o Zapelli para trazer o Cittadini, é uma perda grande, porque principalmente pela idade e pela característica de jogo, assim. Mas vou repetir, eu gosto muito do Cittadini, tá? Eu acho que ele é um cara que com saúde, ele consegue ajudar tranquilamente o Bahia. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!